Oi, meu nome é Daniel, faço parte aqui do grupo que vai falar sobre as usinas heliotérmicas e o uso de espelhos na geração de energia elétrica. Faço parte do curso de Engenharia Elétrica, segundo semestre agora, e faço parte desse grupo que compõe eu, Daniel Baeza Gouveia, Lourenço Gabriel Rossato da Silva e Lucas Oshima Louveira Rocamo. E já indo diretamente para o início, temos a introdução. Bom, a pesquisa que a gente fez tinha o intuito de estudar, por meio de pesquisa bibliográfica, a geração de energia através do uso de espelhos. E o primeiro resultado que a gente teve é sobre que usina que faz uso dessa tecnologia, que é justamente as usinas heliotérmicas. As usinas heliotérmicas usam diversos métodos diferentes, que todos eles envolvem o uso de espelhos, para concentração de radiação solar. Mas isso é um assunto para mais para frente no nosso trabalho. E a visibilidade que essa fonte ganhou foi justamente por ela estar associada à sua natureza não poluente, ou seja, ela não gera resíduos. E isso é um passo muito grande para uma forma de geração de energia. Bom, qual que é a pergunta que a gente busca responder com o nosso trabalho? É justamente responder o questionamento. Considerando o contexto atual das fontes de energias renováveis, a usina solar térmica tem potencial suficiente para ser implantada como uma alternativa às fontes de geração tradicionais? Ou seja, ela tem capacidade para ser competitiva ou até mesmo, em algum caso, substituir uma dessas fontes tradicionais que a gente tem atualmente? Bom, e aqui a gente tem três possíveis respostas, sendo que as duas primeiras a gente tinha a intenção de refutá-las e a terceira aderir ao nosso trabalho. Sendo que a primeira delas, por a energia heliotérmica ser uma coisa meio incerta ainda, apesar de ter um potencial muito grande, ela ainda ser pouco estudada, se ela deveria ser deixada de lado. A segunda delas seria se a usina heliotérmica ela não tem capacidade de disputar, por exemplo, com outras energias já renováveis que estão no mercado e que são mais conhecidas. E aí, dentro dessa situação, ela não ter uma capacidade de retorno financeiro. E a terceira delas seria, no caso aqui, a C. As usinas heliotérmicas são uma alternativa viável a fontes tradicionais como a energia solar fotovoltaica. Só que ainda elas requerem um pouco de estudo para melhorar sua eficiência e torná-las mais competitivas no mercado de energias elétricas e tudo mais. E que resultados a gente obteve com essa pesquisa? Bom, primeiro que a gente descobriu que existem diversas variações das usinas heliotérmicas, que elas trabalham de forma diferente. Apesar de ter uma base comum entre elas, existem pontos nas quais elas divergem. A gente entendeu o seu funcionamento, que se baseia na concentração de radiação solar para gerar calor, e a gente também compreendeu as suas vantagens e a sua capacidade de sustentabilidade, sendo que elas não geram nenhuma forma de resíduo, como eu já tinha dito anteriormente, e também que em alguns casos, dependendo da sua variação, ela pode gerar de forma ininterrupta, ou seja, ela pode gerar energia elétrica de forma ininterrupta mesmo com a ausência do sol. Qual o objetivo dessa pesquisa, então? Seria baseado na temática usinas heliotérmicas e uso de espelhos na geração de energia, destacar a importância da energia termosolar ou solar térmica para o avanço das energias renováveis, entender a importância dela e como ela pode contribuir com uma matriz elétrica mais sustentável, uma matriz de geração de energia mais sustentável, considerando o meio ambiente em projetos de engenharia elétrica. No caso, a temática, ele aborda sobre as usinas heliotérmicas, que são usinas geradoras de energia solar concentrada, certo? E a sua principal função é gerar eletricidade a partir da radiação solar, enquanto elas também podem armazenar energia térmica, certo? Existem quatro principais tipos desses tipos de usina, que são a calha parabólica, a torre solar, o disco parabólico e a torre linear de Fresnel, certo? Cada um desses concentra a luz solar de maneira diferente, certo? Mas o básico de funcionamento é o mesmo, onde eles aquecem um líquido. Esse aquecimento ele gira uma turbina que converte a energia mecânica do giro da turbina em energia elétrica. A escolha do método, a única coisa que ele afeta é a temperatura de operação de cada usina, de cada tipo de usina, certo? Essas usinas desempenham um papel crucial na transposição para a fonte de energia limpa, ajudando a reduzir as emissões de carbono. Elas convertem energia
de forma sustentável, sendo essenciais para fornecer energia elétrica em áreas remotas e combater mudanças climáticas. Em resumo, as usinas geotérmicas representam uma importante alternativa na busca por fontes de energia renovável e sustentável. Certo. Neste contexto, é fundamental reconhecer que as usinas geotérmicas desempenham um papel crucial na transição para fontes de energia renovável e na mitigação dos impactos ambientais das fontes tradicionais de energia de geração. Essas usinas representam uma abordagem inovadora para a produção de eletricidade, aproveitando a energia solar de forma altamente eficiente. A utilização de espelhos para concentrar a radiação solar é um dos principais diferenciais das usinas solares térmicas. Esses espelhos têm a capacidade de capturar e redirecionar grandes quantidades de energia solar para aquecer um fluido que, por sua vez, aciona uma turbina geradora de eletricidade. O resultado é a produção de energia limpa e sustentável com menor impacto ambiental em comparação às fontes de energia convencionais como carvão e petróleo. Certo? No entanto, a promoção dos usos de espelhos na geração da eletricidade por meio de usinas geotérmicas seria prejudicial não apenas para a indústria de energia limpa, mas também para o meio ambiente e para a busca de soluções energéticas mais sustentáveis. Portanto, é imperativo manter o uso desses espelhos como prática fundamental para continuar avançando na transição para fontes de energia renovável. Além disso, é encorajador o aumento da atenção dada às usinas solares térmicas nos últimos anos, conforme indicado no Parlamento Global dessas usinas. Esse crescimento constante da capacidade instalada e as projeções otimistas para o futuro demonstram um compromisso crescente com a geração de energia sustentável, certo? Como demonstrado na situação que mencionamos no texto, onde nós mostramos um gráfico mostrando as tendências futuras para instalações de energias solares térmicas no mundo todo, vendo o gráfico, mostra ser algo bem positivo. Concluindo, a preservação do uso de espelhos nas usinas heliotérmicas é essencial para o progresso tecnológico e a promoção de soluções energéticas limpas. As usinas solares térmicas têm o potencial de desempenhar um papel significativo na redução de impactos ambientais e na transição de um futuro mais sustentável. E o seu papel na busca por fontes de energia renovável é de extrema importância. Portanto, a contínua exploração e inovação dessa área são essenciais para garantir um futuro energético mais limpo e sustentável para gerações futuras. Sobre a metodologia. A metodologia aplicada durante a realização da pesquisa foi necessariamente a metodologia descrita no livro de produção do texto de Wilson José Gonçalves. Então, basicamente, nós analisamos banco de dados com relação à temática escolhida, que no caso foi as usinas heliotérmicas, já que essa temática ela foi escolhida com base em uma discussão sobre temas pertinentes com relação à engenharia elétrica e temas que têm importância atualmente no mercado e também no contexto científico. Então, as usinas heliotérmicas elas foram escolhidas como temática principal. Agora, para a definição do subtítulo, que no caso é o uso de espelhos na geração de energia, e a definição do objetivo da pesquisa e a problemática, foi utilizada a técnica do ter ou não ter, que no caso é o uso e o desuso, e o uso de espelhos na geração de energia, ele se complementa com as usinas heliotérmicas, já que durante a elaboração desses dados, título, subtítulo e objetivo da pesquisa, foi tomado em consideração não somente as usinas heliotérmicas, mas também a sua análise de viabilidade, o seu uso, a sua importância atual e a importância que ela pode ter no futuro e o seu potencial com relação à diversificação da matriz energética e também a implementação no mercado das usinas solares e também das usinas renováveis, já que ela tem um papel importante nessas duas vertentes, tanto das usinas solares quanto das energias renováveis, que tem um papel realmente importante no contexto do meio ambiente e das usinas que necessitam realmente ter essa preocupação ecológica e ter essa preocupação com o meio ambiente no futuro. Bom, agora no tópico 6 aqui para falar dos resultados, inicialmente falando apenas das usinas heliotérmicas, os demais tópicos serão discorridos pelos meus colegas posteriormente. Bom, primeiramente, o que é energia heliotérmica? Não falando agora das usinas, mas da energia. Ela também é chamada de CSP,
que é a energia gerada pela concentração da luz solar. Não a tradução, mais ou menos. E ela se enquadra como uma energia solar, porém ela não é proveniente diretamente do Sol, e sim do calor gerado pelo Sol, o calor gerado pelos raios solares. E é essa uma das principais diferenças que trata aqui na questão das usinas fotovoltaicas, mas isso vai ser falado ainda na minha parte aqui agora. A segunda pergunta é a diferença entre a energia fotovoltaica e a heliotérmica. Bom, a primeira coisa que a gente pode destacar aqui, como está no slide, é que elas têm princípios de funcionamento diferentes. Princípios físicos nos quais elas se baseiam para gerar energia e que são completamente diferentes. Sendo que a energia fotovoltaica ela tem como seu principal agente físico de funcionamento o efeito fotoelétrico, estudado por Albert Einstein, descoberto por ele, que seria a liberação de elétrons através da ionização de metais, através da radiação solar. Agora, as usinas heliotérmicas, elas não têm nada a ver com isso, na verdade. Apesar de no senso comum, às vezes a gente falar de energia solar e talvez as duas se enquadrarem da mesma forma, elas não são iguais. E a usina heliotérmica, ela tira proveito dos princípios termodinâmicos. Então, ela usa a termodinâmica, especificamente duas formas de propagação de calor para gerar energia. Para gerar energia, mais para frente explicando um pouco mais, a captação da radiação solar, para ser mais específico. Bom, outra diferença é que as usinas fotovoltaicas, elas usufruem da radiação ionizante que o Sol libera. Então, foi o que eu citei anteriormente, eu já tinha explicado, que eles usam do efeito fotoelétrico para liberar elétrons. Agora, a energia heliotérmica, ela concentra raios solares para aquecer objetos, que mais para frente a gente vai ver que existem duas formas principais de captação de sol, de luz solar, que concentram a energia de forma diferente, sendo que uma delas converge a energia para uma linha, uma tubulação, e a outra para pontos. Então ela usa da concentração dos raios solares, e aí ela usa o princípio da condução térmica da irradiação, que seria ela receber a luz solar, e ela usa o princípio da convecção, que mais para frente vai ser explicado quando eu colocar a próxima pergunta. Aqui a gente tem um diagrama de funcionamento da usina, que aqui dá para ver justamente tanto a irradiação quanto a convecção. Nessa situação aqui não dá para ver exatamente, mas dá para entender. Basicamente a gente tem ali o que parece ser placas solares, mas na verdade eles são espelhos, e eles vão pegar essa luz solar e vão jogar para um ponto. Elas vão usar uma das formas de captação, que eu vou explicar posteriormente, e essas formas de captação vão enviar os raios para um ponto que será aquecido. Esse ponto seria, nesse caso aqui, essas tubulações que passam por de cima dos espelhos. A parte azul da tubulação representa a água fria, ou o fluido térmico frio. E a parte vermelha representa o fluido térmico ou a água quente. Nesse caso aqui, ele é enviado para um boiler para geração de vapor. Esse vapor ele gera pressão, e essa pressão que justamente vai girar a turbina. Essa turbina ela gira, ela pega esse vapor e manda para um condensador que vai reaproveitar essa água. Então não há desperdício de água ou do fluido térmico em algumas situações. Essa turbina vai gerar um gerador, que aí por fim a gente tem a produção da energia elétrica por si. Bom, e agora a terceira e talvez a mais importante das perguntas. Como funciona uma usina heliotérmica? Bom, ela é dividida em duas grandes partes de funcionamento. A primeira grande parte, ela não é tão genérica, ela não funciona exatamente em todas as usinas. Não é que ela não funciona na verdade, é que cada usina usa uma forma diferente, porque ela tem várias opções. Então aqui, a captação da luz possui diversas maneiras de serem utilizadas e envolve diferentes especificações. Então isso muda de acordo com a usina. E de acordo com a forma de captação que eles escolherem, a usina ela vai trabalhar em temperaturas diferentes, por exemplo. Se ela escolher concentrar tudo em um ponto só e não numa tubulação, ela vai trabalhar com temperaturas mais altas. Então muito provavelmente ela vai precisar de um fluido térmico, já que a água ela evapora a 100 graus. Então não tem muito como você fugir disso.
Agora, se você utilizar um fluido térmico, você pode aumentar essa temperatura. A segunda parte é a movimentação da turbina, que basicamente isso é padrão para todas as usinas. Todas as usinas vão fazer dessa forma. Inclusive, as termoelétricas que usam queima de carvão, elas vão fazer da mesma forma. Elas vão mudar apenas a forma de gerar o calor. Eles geram o calor através de carvão, por exemplo, ou algum combustível fóssil. Já aqui a gente usa o sol, que é sustentável, ele não gera resíduo e tudo mais. Aqui no segundo slide... Tá, só um momento, Lucas, que eu tô dando uma raciocinada aqui. Eu vou pausar o vídeo e você corta essa parte pra mim, fazendo um favor. Tá, então vamos lá. Então agora, por fim, dos que eu tanto citei anteriormente, não tinha comentado ainda, são os meios de captação. Aqui, primeiro slide, a gente tem os meios de captação em linha, que são duas opções, basicamente, as principais na realidade, que é a calha parabólica e a lente Fresnel. Bom, a calha parabólica, ela trata-se de um espelho côncavo que concentra energia num sistema de tubos. Então, o fluido que passa dentro daquela tubulação vai ser aquecido e enviado. Nesse caso aqui, a gente precisa de um trocador de calor, então ele não usa água diretamente, ele não usa água como geração de vapor, ele precisa de um fluido que vai aquecer a água, e aí depois que você aquecer a água, que a gente vai ter a geração de vapor. Já aqui na lente Fresnel, a gente tem um sistema de espelhos que concentra a energia solar em receptores que possuem um trocador de calor. Perdão, vou repetir essa parte. É que a Carla mandou mensagem. Ela tá pedindo o telefone do Léo. O que é isso? Tá, vamos lá. Em segundo aqui, a gente tem a lente Fresnel. A lente Fresnel é um sistema de espelhos que concentra energia também em tubos. Nesse caso, ele não possui um trocador de calor. Então, o que isso quer dizer? A gente não possui um fluido térmico que vai aquecer a água. A gente aquece diretamente a água. A gente aquecendo diretamente a água, você elimina uma parte do processo, né? Que você não precisa aquecer a água para gerar vapor. Você aquece diretamente a água para gerar vapor. Então, essa água aquecida gera o vapor que gira a turbina. Aqui a gente tem um diagrama de funcionamento da usina, que aqui dá para ver justamente tanto a irradiação quanto a convecção. Nessa situação aqui não dá para ver exatamente, mas dá para entender. Basicamente a gente tem ali o que parece ser placas solares, mas na verdade eles são espelhos, e eles vão pegar essa luz solar e vão jogar para um ponto. Elas vão usar uma das formas de captação, que eu vou explicar posteriormente, e essas formas de captação vão enviar os raios para um ponto que será aquecido. Esse ponto seria, nesse caso aqui, essas tubulações que passam por de cima dos espelhos. A parte azul da tubulação representa a água fria, ou o fluido térmico frio. E a parte vermelha representa o fluido térmico ou a água quente. Nesse caso aqui, ele é enviado para um boiler, para geração de vapor. Esse vapor, ele gera pressão, e essa pressão que justamente vai girar a turbina. Essa turbina, ela gira, ela pega esse vapor e manda para um condensador que vai reaproveitar essa água. Então não há desperdício de água ou do fluido térmico em algumas situações. Essa turbina vai gerar um gerador, que aí por fim a gente tem a produção da energia elétrica por si. Bom, e agora a terceira e talvez a mais importante das perguntas. Como funciona uma usina heliotérmica? Bom, ela é dividida em duas grandes partes de funcionamento. A primeira grande parte, ela não é tão genérica, ela não funciona exatamente em todas as usinas. Não é que ela não funciona na verdade, é que cada usina usa uma forma diferente, porque ela tem várias opções. Então aqui, a captação da luz possui diversas maneiras de serem utilizadas e envolve diferentes especificações. Então isso muda de acordo com a usina, e de acordo com a forma de captação que eles escolherem, a usina ela vai trabalhar em temperaturas diferentes, por exemplo. Se ela escolher concentrar tudo em um ponto só e não numa tubulação, ela vai trabalhar com temperaturas mais altas, então muito provavelmente ela vai precisar de um fluido térmico, já que a água ela evapora a 100 graus, então não tem muito como você fugir disso. Agora, se você utilizar um fluido térmico, você pode aumentar essa temperatura. A segunda parte é a movimentação da turbina, que basicamente isso é padrão para todas as usinas. Todas as usinas
vão fazer dessa forma. Inclusive, as termoelétricas que usam queima de carvão, elas vão fazer da mesma forma. Elas vão mudar apenas a forma de gerar o calor. Eles geram o calor através de carvão, por exemplo, ou algum combustível fóssil. Já aqui a gente usa o sol, que é sustentável, ele não gera resíduo e tudo mais. Então agora, por fim, dos que eu tanto citei anteriormente, não tinha comentado ainda, são os meios de captação. Aqui, primeiro slide, a gente tem os meios de captação em linha, que são duas opções, basicamente, as principais na realidade, que é a calha parabólica e a lente Fresnel. Bom, a calha parabólica, ela trata-se de um espelho côncavo que concentra energia num sistema de tubos. Então, o fluido que passa dentro daquela tubulação vai ser aquecido e enviado. Nesse caso aqui, a gente precisa de um trocador de calor, então ele não usa água diretamente, ele não usa água como geração de vapor, ele precisa de um fluido que vai aquecer a água, e aí depois que você aquecer a água que a gente vai ter a geração de vapor. Em segundo aqui, a gente tem a lente Fresnel. A lente Fresnel é um sistema de espelhos que concentra energia também em tubos. Nesse caso, ele não possui um trocador de calor. Então, o que isso quer dizer? A gente não possui um fluido térmico que vai aquecer a água. A gente aquece diretamente a água. A gente aquecendo diretamente a água, você elimina uma parte do processo, né? Que você não precisa aquecer a água para gerar vapor. Você aquece diretamente a água para gerar vapor. Então, essa água aquecida gera o vapor que gira a turbina. Bom, os meios de captação em um ponto têm novamente duas opções, que seriam a torre solar e o disco parabólico. O que seria a torre solar e o disco parabólico? Nesses dois casos, a concentração é em um único ponto. No caso da torre, é no topo da torre, um ponto lá em cima, e o disco parabólico tem um foco. Nessa situação é muito interessante porque a gente tem a torre solar, que dentro das usinas heliotérmicas é o método mais conhecido, popular e utilizado, enquanto o disco parabólico é quase não utilizado. Justamente por causa de uma questão de eficiência. A torre solar ela é muito mais eficiente do que o disco parabólico. Bom, tratando agora inicialmente então da torre solar, ela é um sistema de espelhos que concentra os raios solares em um único ponto, que fica localizado no topo dessa torre, e ela faz o uso de um fluido térmico. Então ela aquece esse fluido térmico, e esse fluido térmico vai aquecer a água, que vai gerar o vapor para girar a turbina. O disco parabólico, ele concentra a energia, ele faz a concentração da energia O disco parabólico, ele faz a concentração de energia usando esse disco parabólico, literalmente, que é feito de espelhos. Ele concentra de forma a usar um espelho côncavo para concentrar todos os raios solares em um ponto. Nesse caso, a gente não tem uma rotação, a gente não tem o sistema de convecção. Por isso que ele é pouco utilizado. Ele não consegue fazer uma troca desse fluido constantemente. Por essa razão, ele é muito menos utilizado do que todos os outros métodos. Que se você analisar aqui como foi mostrado, tanto a calha parabólica, a lente Fresnel e a torre solar tem um sistema de rotação desse fluido. Nesse aqui a gente não tem esse sistema de rotação. Então, no caso do desuso, foi possível aplicar a pesquisa bibliográfica para apresentar novas pesquisas sobre a viabilidade das usinas heliotérmicas e inclusive sobre a aplicação dessas no mercado, e o foco no desuso foi com relação aos argumentos que podem ser levados em consideração com relação à implementação dessas usinas. No caso, de acordo com uma pesquisa feita por Rayane Araújo e um conjunto de pesquisadores em Fontes de Energia Renováveis, Pesquisas, Tendências e Perspectivas sobre as Práticas Sustentáveis, ela diz o seguinte: atualmente, há uma série de novos projetos, pesquisas e tecnologias emergentes envolvendo energias solares e eólicas, isto é, uma tendência global. Entretanto, é um enorme mercado que ainda necessita de mais explorações, investimentos em novas pesquisas para contribuir com essa área de estudo. O ano de 2021 foi um período em que a energia eólica e solar acumularam bons resultados mundialmente, apesar de todas as adversidades de um ano tão atípico. Sendo assim, é esperada uma melhora significativa e para as próximas décadas, visando superar as limitações atuais da indústria de energia renovável, uma vez que este é um mercado promissor, que ainda necessita de inúmeros incentivos, explorações e novas pesquisas. Então, voltando, essa pesquisa, no caso, esse mapeamento das tendências e perspectivas sobre as práticas sustentáveis das energias renováveis, ela é importante para estabelecer que
No caso dos estudos sobre essas energias e sobre do desenvolvimento de novas tecnologias a respeito das usinas que não necessitam necessariamente de recursos naturais escassos, mas sim podem ser operadas com recursos naturais que são renováveis e que podem voltar para o meio ambiente, podem ser reciclados, por exemplo, ou eles não causam danos gerais ao meio ambiente de forma intrusiva. Então, esse texto ele destaca que, dado o devido investimento, dado o devido tempo a respeito das usinas solares e das usinas eólicas que são enquadradas em energias renováveis, elas sim podem sim serem uma alternativa viável e importante para as usinas que usam, por exemplo, de combustíveis fósseis para gerar energia. Esse tipo de usina é uma tendência que está se tornando viável e, consequentemente, entrou nos holofotes nesses últimos anos, porque a tendência é realmente que as usinas e as fontes de energias renováveis elas se estabeleçam no mercado de forma duradoura, porque pelo jeito a tendência de escassez dos recursos naturais e os danos causados ao meio ambiente pela ação dos seres humanos é inevitável. Então, atualmente buscar energias renováveis é uma solução possível para esse problema. Agora, indo para os pontos negativos com relação a esse tema. Os pontos negativos com relação às usinas heliotérmicas, no caso, podem ser descritos como, de acordo com Vlado Tajnakovic e Mladen Bojnakovic, perdoem pela minha pronúncia croata, eu realmente não sou muito bom nisso, mas eles dizem que um dos aspectos referentes às usinas heliotérmicas que pode ser levado em consideração quando você define, por exemplo, pontos negativos, é o fluido de transmissão de energia, o fluido de transmissão de calor, na verdade, que calor é energia. Mas o fluido de transmissão de calor, ele faz com que a usina heliotérmica ela funcione, já que ele é completamente necessário no processo de geração de energia elétrica, já que quando a gente coloca uma usina heliotérmica em questão, o fluido de transmissão de calor é o elemento chave, já que ele vai transmitir calor concentrado pelos heliostatos para gerar uma turbina, gerar pressão e gerar uma turbina. Então, esse fluido de transmissão de calor é uma parte essencial do projeto de uma usina heliotérmica e deve ser levado em consideração quando você for dimensionar uma usina heliotérmica. E no caso, a preocupação com relação a esse fluido é que ele sim pode ser um pouquinho prejudicial ao meio ambiente, já que podem ocorrer, por exemplo, vazamentos com relação ao fluido e também com relação à obtenção desse fluido, já que as usinas heliotérmicas elas precisam de bastante desse fluido para funcionar. E no caso, quando você coloca isso na balança, eles podem se pesar um pouco. Também tem a questão do uso do solo. O uso do solo com relação às usinas heliotérmicas, ele faz com que os heliostatos que precisam concentrar energia para gerar energia elétrica, eles precisam ter um espaço mínimo para conseguir concentrar energia solar o suficiente para fazer a turbina girar e gerar energia elétrica. Então, esses heliostatos, eles precisam de espaço, precisam de um dimensionamento básico com relação ao uso do solo e também ao uso do terreno, com relação à vegetação e a todas as outras coisas que estavam ali antes da usina heliotérmica ser instalada. Então ela precisa de uma análise de viabilidade boa, ela precisa de uma análise com relação ao tipo de solo e também com relação ao ambiente em geral, por causa que muitas vezes o ambiente geral que cerca a usina heliotérmica, ele pode ser hostil para a usina, já que pode mais atrapalhar do que ajudar. Então precisa ser um ambiente propício para a usina heliotérmica vingar e conseguir gerar energia de forma eficiente. Então, no caso dos resultados coletados durante o desuso de espelhos na geração de energia, esse tipo de usina ele pode ter os principais problemas com relação a isso, mas com relação, por exemplo, às usinas de geração de energia tradicionais, que realmente utilizam de recursos que estão tendenciosos a ser escassos nos próximos anos, e esse tipo de geração de energia limpa, de energia renovável, que a usina heliotérmica proporciona, é de certa forma importante para o tipo de tema que a gente está pesquisando agora, já que esse tipo de usina ele pode sim ser considerado uma usina limpa, uma usina renovável,
mesmo com seus entraves com relação ao meio ambiente. E esse tipo de usina, ele também é considerado importantíssimo para a variação da matriz energética mundial, já que, por exemplo, você considerar a matriz energética mundial atualmente, ela não é totalmente recheada de energias renováveis, mas a tendência é que isso realmente mude nos próximos anos. E a energia renovável vinda das usinas hidrotérmicas, das usinas solares térmicas, ela é um fator decisivo com relação a essa pauta, já que conforme você pega e associa a usinas hidrotérmicas, as energias renováveis, as energias limpas, o uso de recursos naturais que não vai prejudicar o meio ambiente, isso pode levar ao caminho que realmente tem que ser trilhado pela humanidade, que é realmente caminhar para a diversificação da matriz energética e abandonar os recursos naturais escassos, já que conforme nós caminhamos para esse caminho, ela pode realmente causar um grande problema no futuro. E as usinas solares térmicas, elas sim representam um papel importante nesse dado contexto.